Por que tantas empresas quebram? Por que muitas equipes não funcionam? Existem tantas contratações mal feitas, tantas demissões? 74% das empresas que fecham não fazem ou não fizeram gestão financeira. Nesse vídeo eu vou falar de 4 estilos de pessoas que têm muito a ver do porquê tanta coisa não funciona. Fique comigo até o fim desse vídeo, mesmo que você tenha que acelerar a velocidade dele. Sou Marcos Alexandre, empreendedor industrial desde 2005, também multiempreendedor em outros segmentos. Estou aqui para contribuir com empreendedores através das minhas experiências práticas, ajudar empreendedores a não viver no mundo da miséria, onde eu já estive, no mundo da sobrevivência, onde a maioria dos empreendedores estão, eu também já estive lá, mas prosperar os seus negócios e serem felizes com eles. Curta aqui embaixo, ative o sininho para você receber as notificações quando eu publicar um vídeo novo. E se inscreva no meu canal, me ajudando a levar esse conteúdo para mais empreendedores que necessitam. Muito obrigado. Nós temos 4 estilos principais. Alguém diz 4 perfis comportamentais. Esses 4 perfis, estilos, 50% vem da nossa genética. A gente já nasce com eles, existe uma teoria que explica isso. São eles, uma pessoa, ela é mais faz tudo, ela é mais executora, ela é mais dominante. Outra pessoa é mais comunicativa, influenciadora, fala pra caramba. A outra pessoa é um pouco mais na dela, gosta de ver números, gosta das coisas muito metódicas, são muito críticas. E já existem aquelas pessoas que são mais tranquilas, são mais aconselhadoras, são mais acolhedoras, que fazem as coisas acontecer, mas no tempo delas, muito certinho, muito bem cronometrado. Então, a gente já nasce com esses 4 estilos, ok? Genética. Se os outros 50%, segundo a ciência que estuda esses comportamentos, se os outros 50% tem a ver com o ambiente que a gente vive, a gente começa vivendo onde? No nosso ambiente familiar, que tem a ver com a nossa genética. Ou seja, então a gente cresce com mais de 50% desses estilos comportamentais provenientes da genética. E aí, quando a gente começa a trabalhar numa empresa, quando a gente começa a empreender, quando a gente começa na vida adulta, sair do ambiente familiar, a gente vai começar a expandir um pouco mais esses estilos. Aquele estilo que a gente predomina mais nele, por exemplo, eu não tenho em primeiro lugar o estilo de conversar muito, embora eu converse, porque isso também é forte dentro de mim. Mas o meu primeiro estilo que predomina é aquele de fazer acontecer, de executar, e executar às vezes até mesmo sem pensar, ok? Porque o pensar muito tem a ver com o estilo do planejador, daquela pessoa que quer planejar, que é metódica, né? Então isso, para mim, é mais baixo, representa menos em meus estilos. Só que eu, como um empreendedor, se eu quero fazer muita coisa e quero que essas coisas também deem certo, eu preciso desenvolver o meu lado planejador. Senão, eu vou fazer igual aquela pessoa, já aconteceu com vocês, de comprar um sofá para uma sala e você, na hora de colocar o sofá no local, o sofá não caber? Absurdo isso, né? Então isso é muito do executor, da pessoa que faz tudo, que faz sem pensar. Ele vai lá na loja, acha o sofá lindo, maravilhoso e já quer resolver rápido, compra. Chega em casa, não serve naquele canto daquela parede. Então, se eu cresci num ambiente onde os meus pais, onde a minha genética era de fazer acontecer, se eu chego numa empresa e eu vou montar esse negócio, a tendência é que eu vou fazer acontecer nesse negócio, eu vou fazer tudo sem pensar. O que eu preciso na minha empresa? Eu preciso, além de eu desenvolver esse meu lado planejador, eu preciso ter na minha equipe alguém que pensa mais. E esse alguém, às vezes, vai ser até chato comigo. Por quê? Eu falei nos vídeos anteriores sobre você trabalhar com ovelha, com leão, você ter dificuldade para trabalhar com alguém que briga com você, que fala que você está errado, que precisa de melhorar, de fazer correção. Pois é,
Essas pessoas com perfis diferentes, com predominância diferente na equipe, são essenciais. Por quê? Um planejador vai fazer o plano para que eu, o grande executor, vou executar aquele plano com mais agilidade. Porque uma pessoa com um perfil mais predominante planejador, ela vai fazer o plano e ela vai executar o plano no tempo dela. E às vezes o tempo é um pouco demorado. E a gente que é executor, quer fazer acontecer muito rápido, a gente pega aquele plano e nós vamos acelerar aquele plano. Conversar com o planejador, o que eu posso fazer? Vamos acelerar isso aqui. Isso aqui você colocou aqui para fazer em 3 meses. Essa etapa. Nós vamos fazer isso aqui em 30 dias, ok? Aí você vai dialogar com ele e vai explicar por quê. E ele vai te dar, não, para você fazer isso aqui com 30 dias, precisa de fazer assim, assim, assim. Juntos vão chegar a um consenso, vai pegar aquele plano e vai fazer. Ao invés de ser 3 meses na visão do planejador, nós vamos acelerar esse plano para 30 dias. Aí você pega, por exemplo, por que eu coloquei que algumas empresas que fecham, 75% das empresas que fecham não fazem gestão financeira? Porque a maior predominância de perfil de empreendedores é esse cara executor que faz acontecer. Aí ele precisa na equipe dele de colocar, principalmente no financeiro, uma pessoa analista que mexa com número, que gosta de números, que gosta de análises. Essa pessoa no financeiro vai combinar com o jeito do empreendedor. Olha aqui, ó, espera aí. Você, empreendedor, você gosta muito de executar, de fazer, você se preocupa em fazer o negócio crescer. Mas é preciso organizar isso aqui. Esses números não estão legais. Ou seja, vai regular o empreendedor a não ir com a sua empresa para o buraco. Senão o empreendedor vai fazer um monte de coisa, vai ter que refazer as coisas várias vezes, embora eu falo que é importante a pessoa ter a coragem de fazer, que uma indecisão custa mais caro do que uma decisão tomada. O executor, ele não erra nisso, porque ele faz mesmo, ele descobre que está errado, ele vai para o próximo passo. Porém, se ele tiver uma pessoa planejadora do lado dele, ele vai ter que quebrar menos paredes e construir paredes de novo. Ele vai ter que comprar menos sofá para o canto da parede onde o sofá não cabe. Então, ele vai errar muito menos. E o principal, no caso do analista, vai ajudar o empreendedor a fazer essa gestão financeira. Vai reduzir o número de empresas que quebram. Porque o empreendedor, ele executa, ele faz tudo, ele vai lá e não tem medo de abrir um negócio. E ele não organiza, ele tem preguiça de trabalhar com números. Isso dói. Não faz parte do perfil predominante dele, do estilo predominante dele. Então, lidar com números, para mim, hoje eu lido porque eu trabalhei esse meu lado. Eu tive que me aperfeiçoar nisso por causa das dores que eu sofri. Então, eu me esforcei em desenvolver o meu lado analítico. Agora, eu tenho pessoas também que trabalham comigo de análises. Hoje os meus indicadores são bem precisos, porque eu tenho gente hoje que são analistas na minha equipe que me entregam os números para eu tomar as decisões, me entregam prontos. A gente faz BI. Hoje uma pessoa para construir o BI, nada melhor uma pessoa que cria aquelas planilhas inteligentes, BIs inteligentes, uma pessoa analista. Então a gente precisa de um analista na equipe, na empresa, para que a empresa possa fazer a melhor gestão financeira, por exemplo, e diminua esse número de mortalidade de empresas que fecham. Uma outra causa também de muitas empresas fechar são os famosos, tem um perfil que é o famoso comunicador, aquele influenciador, aquele que é vendedor, aquele que é bom de conversa, que influencia pessoas, que conversa com todo mundo. Essa pessoa também, ela empreende muito, além do executor. Então eu falei até agora dos 4 perfis já, você prestou atenção. Eu falei do perfil que faz tudo, que executa, que é dominante, né? O perfil tem essas características. Eu falei do planejador, que é aquela pessoa tranquila, conselheira, que pensa, que faz as coisas tudo dentro do seu tempo, mas que faz. E eu falei do analítico, que é a pessoa que gosta de analisar, gosta de números, né? Então eu falei do analítico. E estou falando agora do estilo comunicador, influenciador, aquela pessoa que onde chega numa festa, chega conversando com todo mundo. Essa pessoa também, muitos empreendedores têm essa veia. Então, a maioria dos empreendedores são executores, né? O famoso faz tudo, tem esse estilo. E esse estilo, outro estilo, que é o comunicador, que é o influenciador, que é aquele que chega
e alegra o ambiente, conversa. Às vezes chega para uma pessoa que ele nunca viu e já brinca com ela. Ok? Esses dois principais estilos são os que mais abrem negócios. E você viu que o ponto fraco, o ponto de melhoria do executor é não gostar de números, é não gostar de análise, ele precisa do analista com ele. Ok? E esse cara que vende, que é influenciador, que conversa muito, ele conversa tanto, que ele também tem um problema, ele deixa de executar, então ele precisa ter o lado executor. E ele precisa ter quem vai fazer a análise. E ele precisa de planejar também. Então nós temos esses 4 perfis dentro da gente, mas nós somos mais fortes em um deles. E precisamos desenvolver outros para que a gente não fique mancando demais. Só que a gente facilita isso se a gente já tiver na equipe pessoas com esses estilos diferentes que venham fazer com que as equipes se encaixem, se complementem. Isso precisa de maturidade. Porque, por exemplo, eu tive com um colega ontem e ele me disse: olha, eu era muito desorganizado financeiramente na empresa e eu coloquei uma pessoa para dar consultoria aqui dentro. E essa pessoa falou assim: olha, você tem contratado muitas pessoas para o financeiros que parecem com você, que são comerciais igual você, que pensam igual você. Eu vou contratar aqui para o seu financeiro uma pessoa extremamente analista, porém você vai ter problemas com essa pessoa. Você vai ter talvez até antipatia com ela no início dos trabalhos, porque ela vai te barrar, ela vai falar que você está errado, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. E você, inclusive, vai pedir para que eu dispense ela, para trocar ela com menos de 2 meses. Aí esse empreendedor me disse: Marcos, foi exatamente, cara, eu não queria ver esse cara aqui, porque, cara, eu não consigo vender, às vezes fazer uma venda que eu sei que é importante para o meu negócio. Só que ele barra: olha, se você não vai fazer essa venda porque isso vai te dar esse problema. Ou seja, aí eu pedi a troca para o consultor. E o consultor disse: o que você quer? Você quer voltar para onde você estava ou você quer seguir em frente? E então ele manteve esse funcionário no financeiro, organizou a empresa dele hoje está num outro patamar. Então, fica aí, espero que eu tenha, de uma forma bem espontânea aqui, sem mostrar tecnicamente, né? Os 4 perfis aqui, falar de cada um de uma forma bem rápida. Espero que você tenha entendido esses 4 perfis e tenha entendido a necessidade de tanto você equilibrar os seus estilos internos, né? Se você tem mais predominância, por exemplo, de analítico, normalmente o analítico tem um ponto de fragilidade muito grande, que ele analisa e o tempo passa e ele não faz, né? Então, precisa de você ter a parte executora. E o analista não gosta muito de conversar. Ele precisa desenvolver a parte de conversar também. Porque senão, se ele montar um negócio, ele ficar só analisando, ele não vai a lugar nenhum. Então, embora existam poucos empreendedores com a predominância principal de analista ou de planejador, mas existe algum empreendedor que é muito analista. Então, se ele ficar só analisando, ele não vai executar, ele precisa da comunicação também para ele vender. Ok? E o planejador, se ele ficar só na metodologia dele, ele vai executar, mas vai ficar tudo muito demorado. Então, ele precisa desenvolver também o estilo da execução, do dinamismo. Então, o planejador ele também vai precisar dessa execução, desse dinamismo na execução, de um pouco mais de dominância, por ele ser uma pessoa muito tranquila, quer ser meiga, quer agradar muito as pessoas. Inclusive, um planejador, quando ele vê o executor querendo fazer muito rápido, ele vai ter resistência. Da mesma forma que o executor vai ter resistência quando vê o planejador querendo fazer muito demorado. Mas precisa ter essa maturidade na equipe de chegar a um consenso, saber que nós precisamos dos perfis diferentes uns dos outros, além de desenvolver na gente aquele perfil que a gente precisa, aquele estilo que a gente precisa para a gente ser melhor naquilo que a gente faz. Eu coloquei determinada vez um rapaz muito analítico na tecnologia do meu comercial. E ele trabalhava também com algumas análises de marketing.
E eu peguei e avisei para ele, olha, você é muito analista. Expliquei para ele o perfil, o estilo comportamental dele. E falei para ele, você vai trabalhar para o comercial. O comercial vai ser seu cliente interno dentro da empresa. E você vai achar o comercial um bando de gente desorganizada, você vai pensar que eles são mal educados, que eles são sem noção. Mas eles não são nada disso. Para o comercial existir, precisa de pessoas assim, com estilo comunicador, pessoas que falam, que conversam, que influenciam. E eu peguei, fui no comercial e avisei, olha, está entrando fulano de tal para colaborar com a gente em tal área. Eu preciso que vocês tenham compreensão com fulano, porque ele é extremamente analista. E o analista, ele analisa, ele pensa. Eu me lembro bem que eu chegava na sala dele e falava assim, fulano, faz favor, eu preciso de você aqui na minha sala. Ele, para parar uma atividade, para ir para a minha sala, ele demorava, porque ele olhava onde ele estava na atividade no computador, ele pensava, olha, eu parei aqui, onde eu estou. Aí eu ficava na minha sala quase roendo as unhas, por quê? Porque ele demorava a chegar. Aí no início, até eu que sabia do perfil exagerado analista dele, voltava lá. Ele estava marcando onde ele estava parando a atividade, porque o analista não gosta de parar aquilo que ele está fazendo, abrir um parênteses para fazer outra coisa. Então, isso incomoda, por exemplo, o comercial, incomodava o comercial. E eu avisei muito bem o pessoal do comercial, tinha algumas meninas bem escandalosas, olha, cuidado com o fulano. Eu preciso que vocês tenham compreensão com ele, porque nós precisamos dele e vocês não poderiam fazer a atividade que ele vai fazer, nem eu. Então nós precisamos de alguém com o perfil dele para entregar para nós esse serviço de forma qualificada. Então é importante que haja essa conversa e esse entendimento dentro das equipes dos diferentes estilos. Para aquele rapaz, aquele comercial era um bando de sem noção. Para o comercial, aquele rapaz seria um lerdo. Só que ele não era um lerdo, era o estilo dele e é útil e essencial para alguns tipos de trabalho. E o comercial também não era nenhum bando de sem noção, bando de pessoas que não tinham educação. O comercial precisava de ser pessoas comunicativas, extrovertidas, alegres, pessoas completamente com perfil predominante contrário ao perfil daquele rapaz analista. Espero que eu tenha contribuído com você nesse estilo para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua equipe. E se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, se inscreva no meu canal, me ajudando a levar esse conteúdo para mais empreendedores que precisam. Muito obrigado!